Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Bem-vindo ao nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos das liturgias de cada domingo. E hoje nós falamos do 9º domingo do tempo comum do ano da liturgia C. Neste domingo nós retomamos o conjunto das leituras chamado tempo comum. Ele foi interrompido quando nós começamos o tempo da Quaresma, que é parte do grande ciclo da Páscoa. E agora nós retomamos a sequência dos domingos do tempo comum com o 9º domingo, assim chamado, do tempo comum do ano litúrgico C. A primeira leitura que nós temos nesse domingo é a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. Eu vou ler a tradução litúrgica. Assim fala o Senhor. Guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o sábado, do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Essa é a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. O tema do sábado é um tema bastante importante, porque é parte da própria identidade do povo da aliança, o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Às vezes, nós cristãos, nós olhamos o sábado como uma maneira antiga de celebrar o domingo e simplificamos as coisas. Na realidade, o sábado tinha uma importância notável para a fé daquela gente que formava o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 5, é o início de um grande discurso de Moisés, e esse texto compõe o que nós chamamos de decálogo. Decálogo quer dizer 10 palavras. São os nossos 10 mandamentos. Tem 2 versões para os 10 mandamentos ou o decálogo. Tem esta versão do livro do Deuteronômio, que nós acabamos de ler, uma parte dela apenas o que diz respeito ao sábado, e tem uma outra versão ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, que apresenta a mesma sequência de ordens, mas com algumas variantes de palavras e de propostas. Aqui, o sábado, ele é apresentado com alguns acentos importantes. Primeiro, a gente não percebe na leitura em língua portuguesa, porque é língua portuguesa. Mas se nós estivéssemos lendo
em hebraico, nós perceberíamos que a palavra sábado, o substantivo sábado, que indica o sétimo dia de uma sequência de 7 que forma a semana, sábado vem de um verbo, o verbo hebraico, que significa cessar, parar, interromper. Na realidade, a vida humana ela é feita de ritmos, circunstâncias, lugares, pessoas, tempos, mas o ritmo é muito importante. Nós temos o ritmo da vida, quando nós começamos crianças, depois nos tornamos adolescentes primeiro, depois jovens, e tudo isso é marcado por certos ritmos, e esses ritmos, às vezes, eles são muito naturais até. Por exemplo, dia e noite. Por exemplo, o sono e a vigília, os momentos da refeição, as séries escolares e certas circunstâncias da vida, nós somos marcados por ritmos. E esses ritmos fazem surgir, com bastante frequência, ritos importantes. Ora, o sábado é um rito. E aqui ele está ligado diretamente ao ato de parar. Parar por algum motivo. Por que alguém para? Para porque precisa marcar um momento. Por exemplo, quando você vai para o almoço, para a refeição, você para normalmente as atividades profissionais, laborativas. Então você dá um tempo para a sua saúde, para a sua alimentação. Nós paramos em alguns momentos do ano para descansar, para repousar. Em certas circunstâncias, nós também paramos porque tempos são marcados por ocasiões históricas ou significativas. Um feriado, um dia santo, um acontecimento que lembra a nossa vida, a nossa história. Então, o sábado é visto aqui, primeiro, como um momento de parar. Parar para que o homem entenda que não é apenas dedicando-se ao trabalho e aos afazeres cotidianos que ele encontra significado para a vida. Depois, o homem precisa parar para reconhecer algo além de si mesmo. Porque se o tempo fosse totalmente preenchido pelas atividades que se repetem indefinidamente e sem tempo para terminar, nós estaríamos escravos. A qualidade de um escravo, uma delas, é não parar, pois ele não tem liberdade. Então, o sábado marca também a liberdade do povo da aliança. E, aliás, parece que este é o ponto que a leitura indica como motivação explícita para o sábado. É preciso parar, porque vocês foram escravos no Egito e vocês foram libertados. Então, celebrem essa libertação através de um momento de cessar. E cessar é o verbo sabá, que dá o nosso substantivo sábado. A semana de 7 dias, ela é muito ligada à própria natureza. Lembrem-se que 7 dias e pouquinho é o tempo que uma lunação acontece. Lunação é uma fase da Lua. E 4 fases da Lua formam um mês lunar. E cada fase da Lua dura aproximadamente 7 dias. Ora, isso forma o que nós chamamos agora de semana. Então, a semana é algo natural, segue o ritmo cósmico. Porém, a semana tem algo que vai além da natureza. A semana lembra a libertação do povo da aliança lá da escravidão do Egito. Mas a semana é também um dia que todo fiel do Antigo Testamento reencontrava a sua natureza divina, porque o homem tem uma centelha de divindade em si. Lamentavelmente, hoje nós perdemos muito da ideia da semana de 7 dias.
Inclusive, nós invertemos. Colocamos o primeiro dia da semana, que é o domingo, nós o colocamos ligado ao sábado, fazendo assim o que costumeiramente se chama de fim de semana. Então, sábado e domingo compõem o fim de semana. Pessoalmente, eu jamais digo esta expressão. Eu até faço malabarismos para não dizer fim de semana, porque eu rejeito a ideia de que domingo é fim de semana. Para mim, o fim de semana está no sábado. O domingo é o primeiro dia da semana e é o dia da ressurreição. E é por isso que os cristãos muito cedo entenderam que precisavam migrar. Eles precisavam, reconhecendo ainda a importância do sábado como o dia do descanso do Senhor, mas na realidade o dia que nos faz muito humanos, o dia que nos relaciona com este Deus e o dia que celebra momentos de salvação, os cristãos logo entenderam que a celebração do domingo destacaria justamente a ressurreição de Jesus, a grande salvação, a intervenção decisiva de Deus na história. E é por isso que muito cedo as primeiras gerações cristãs já valorizavam o domingo. Curiosamente, valorizavam também o sábado, sobretudo quando ainda as comunidades eram compostas de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Depois, com o passar do tempo, quando o mundo judaico se distanciou do mundo cristão, então a memória do sábado foi quase que deixada de lado e o domingo é que foi valorizado. E é isso que nós fazemos. Valorizamos o dia do Senhor como sendo o domingo, porque é realmente o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, pois é o dia da ressurreição. Um dia muito importante, portanto, o domingo, mas o sábado é também importante. Agora, o Salmo responsorial. É o Salmo 80 ou 81, com o seguinte refrão: exultai no Senhor a nossa força. E 4 estrofes que são estas: cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves, tocai. Na lua nova, soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos, na angústia a mim clamaste e te salvei. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. E o refrão: exultai no Senhor a nossa força. Este Salmo 80 ou 81, ele em vários momentos recorda a libertação do Egito, que é a motivação aparentemente mais marcante para a observância do sábado que nós ouvimos na primeira leitura. Porque é a libertação do Egito que faz com que Israel possa ter vida. Então, este salmo valoriza o momento que é celebrada a libertação, o sábado, mas valoriza também a própria memória da libertação e da ação de Deus na história, na vida daquelas pessoas. É sobre isso que a esperança de Israel é alicerçada. A presença de Deus na história do seu povo. E agora vamos dar uma olhada no Evangelho deste domingo, o 9º domingo do tempo comum do ano B da liturgia. É conforme Marcos, no capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Vejamos.
Tem uma forma longa e uma forma breve. Eu vou ler a longa. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Este é o evangelho mais reduzido, mas ele continua. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Esse foi o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 23, ao capítulo 3, versículo 6. Depois de uma série de milagres que Jesus realiza e de pequenos ensinamentos que Jesus propõe, depois de reunir os seus discípulos e dar-lhes missões específicas, Jesus então passa por esta experiência questionadora. O problema é que Jesus é questionado sobre o sábado. E então Jesus diz algo importante. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. E nós podemos entender isso de uma maneira muito mais ampla. A revelação bíblica foi feita para o ser humano, para que o ser humano encontre a salvação. E não é o ser humano que deve, de modo forçado, de modo caricatural, de modo sem a devida compreensão e aceitação, servir à revelação bíblica. É necessário uma adesão de inteligência e de afeto, para que realmente a graça possa existir em nós. Porque quando nós agimos apenas por dever e não por convicção, nós estamos andando num caminho um pouco perigoso. Algumas pessoas obedecem porque simplesmente acham que devem obedecer. E obedecer por obedecer, sim, é possível. Mas é também possível que alguém obedeça por obedecer e depois, quando for receber algum tipo de punição, argumente: eu fiz porque me mandaram, eu não tenho nada a ver com isto. Onde está a nossa responsabilidade? Onde está a nossa decisão? Onde está o nosso desejo de contribuir para uma sociedade melhor, uma família melhor, uma empresa melhor, um trabalho melhor, uma pessoa melhor que nós mesmos devemos ser? Esse argumento da obediência cega, muitas vezes usado em alguns ambientes, ele supostamente legitima abusos
excessos, maldades ou omissões. Então, cuidado com isto. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, eu preciso fazer entendendo o que eu estou fazendo. E Jesus insiste que a lei de Deus, a revelação, a salvação foi feita para que o homem possa ser mais. E com ele sendo mais, toda a criação também o será. Entendamos desta maneira. De outro modo, se nós vamos brigar porque o mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou e é assim que foi, e nós não podemos mudar a narrativa da criação deste mundo e como a gente entende a obra da criação e a própria natureza, se nós formos relacionar o 7º dia, o dia do sábado, apenas com esse tipo de coisa, nós estaremos restringindo demais a revelação bíblica. E estaremos confundindo as coisas. Porque o sábado foi feito para o homem, para que o ser humano seja mais na sociedade, seja mais na família, seja mais na cultura, na política e seja mais perante Deus. E lamentavelmente o mundo moderno rejeita a ideia de que Deus entre na história e, aliás, rejeita até o tempo para Deus. Quem de nós já não usou o domingo para fazer compra? Eu já usei. Quem de nós já não usou o domingo para viajar? E tem sempre alguém trabalhando para que a gente possa fazer isto. Essas pessoas não estão conseguindo observar o dia do Senhor. A elas cabe um outro tempo para valorizar a sua humanidade e para o seu encontro semanal com Deus. Diversamente, sem este encontro, nós teremos a graça cada vez menor em nós. E a segunda leitura deste domingo, que é bastante interessante, é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, versículos 6 a 11. E diz assim: Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento de sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre as maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos, os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Esta é uma parte da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, versículos 6 a 11. A gente poderia dizer tanta coisa aqui, porque Paulo é muito intenso na primeira e na segunda carta aos Coríntios. Na realidade, Paulo, na primeira carta, ele quase que briga com os coríntios por algumas coisas que ele percebe que estão acontecendo ali. Acontecem porque eles têm muitos movimentos, muitas circunstâncias, muita gente. Então, é claro, isso também gera situações. E nessa segunda carta, ele volta valorizando alguns aspectos muito importantes. Um dos aspectos importantes que Paulo valoriza é esse daqui: do meio das trevas brilha a luz. E que Deus faça brilhar em vossos corações esta luz,
por causa do conhecimento da glória de Deus em cada um pela face de Cristo. A face de Cristo é da onde sai a luz da esperança e da fé. É da onde sai a luz da convicção, da certeza. É de onde sai a luz de algo extraordinário. Olhar para esta face é encantar-se com a beleza suprema. E Paulo entende isso. E ele afirma que existem aflições, existem tristezas, existe perseguição, existe dor, existe até a morte violenta. Mas ele tenta enxergar além. Porque, amigas e amigos, vamos pensar bem. Se a gente precisa viver uma vida de dignidade, de fé, de honra, de virtudes, de princípios, mas apenas para ter uma conduta moral, é bastante cansativo quando nós vemos homens e mulheres maus sobressaírem tantas vezes. Nós devemos viver desta maneira, como eu disse, com ética, com esperança, com princípios, com valores. Na verdade, nós devemos viver não apenas por princípios morais ou éticos, mas pela certeza da salvação que nós temos em Cristo. Por isso é que Paulo, em um certo momento da leitura que nós ouvimos, diz assim: levamos por toda parte em nós os sofrimentos de Cristo. E Paulo diz numa imagem que me é pessoalmente muito, muito querida: trazemos tudo isso, essas virtudes, este tesouro, em vasos de barro. Somos nós os vasos de barro. E trazemos coisas preciosas, que recebemos ao longo da nossa história e que podemos fazer crescer em nós. Algumas pessoas não crescem. Crescem, às vezes, na capacidade de tirar vantagens, ou de passar um outro para trás, ou de conhecer coisas e ter muita cultura até, mas não cresce na capacidade de entender a ação de Deus na vida e muito menos na história. Que nós, ouvindo a palavra de Deus, nos capacitemos para compreender melhor o que Ele quer realizar em nós. Que Ele tenha tempo no nosso cotidiano. Que Ele tenha um tempo específico na nossa história semanal. Porque este tempo é para o Senhor, para que nós sejamos melhores e para que a salvação esteja mais clara em nós e nós a experimentemos mais e mais. Por isso nós podemos dizer com o Salmo: exultai no Senhor a nossa força. Esse foi o conjunto das leituras do 9º domingo do tempo comum do ano litúrgico B. E este é o nosso programa Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. Eu sou o Padre Mauro Negro, que falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, e desejo a todos vocês graça e paz.